Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nesta semana, onde estamos fazendo programas muito especiais. Essa semana não é semana de botar dedo no pulso e olhar os indicadores macro ou os indicadores do agro com a pontualidade que nós fazemos, tentando ver chegando os movimentos da economia. Hoje é dia de a gente estudar estruturas e não conjunturas. Hoje é dia de nós conversarmos com o Christian Fumagalli, que é vice-presidente operacional da Ecoagro. Além de ser um amigo querido que eu conheço já há bastante tempo e que eu tenho muito respeito pelo trabalho, o papel dele na Ecoagro é um papel muito relevante e que faz com que ele tenha uma experiência nas viagens que ele faz pelo Brasil, visitando revenda por revenda, operação por operação. Isso traz quando a gente fala, e eu e o Bruno falamos isso nos nossos vídeos para os investidores, a gente sempre, do EGAF 11, a gente sempre ressalta que a Ecoagro, que está no outro lado do Chinese Wall da gestora, faz um trabalho diferente. A gente sempre fala isso para os investidores. Poxa, a Ecoagro, além da especialidade no agro, ela vai no lugar, ela sabe o que ela está fazendo, ela conhece o setor, ela conhece o negócio onde ela se mete. Só que a Ecoagro tem mais de 100 funcionários, né? Personificando um pouco, quem é que acumula lá muitas milhas todo ano de voos para lá e para cá, visitando as pessoas, conhecendo e entendendo, inclusive em momentos difíceis, como foi o ano de 2024 para todo o setor. Então hoje eu quero dar uma cara para isso, e essa cara é o Christian Fumagalli, vice-presidente operacional da Ecoagro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Aqui é o nosso podcast. Que bom que você aceitou conversar conosco. E Christian, eu queria começar, antes de te fazer a pergunta de $1 milhão, que eu já vou dizer para você e para os nossos ouvintes que eu vou fazê-la, sobre a crise do agronegócio, os desdobramentos, os impactos e o que você viu. Eu quero perguntar sobre o Christian. Como é que o Christian entrou no mundo da securitização, no mundo do agronegócio, no mundo de pegar da mão um produtor rural e da outra mão alguém na Faria Lima e fazer esses caras apertar a mão e ajudar a financiar o agro brasileiro? Bom, então primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu nome é Christian Fumagalli, sou um dos 4 principais sócios aqui da Ecoagro e no dia a dia acumulo a função de vice-presidente operacional, tá? E até essa função que a gente criou aqui foi para que a gente pudesse ter uma liberdade maior no dia a dia, tá? Nós temos a gestora, nós temos a securitizadora, temos uma empresa também de consultoria dentro da Ecoagro, que trabalha, que presta o serviço para os nossos veículos de securitização. E eu galguei essa função de vice-presidente exatamente para que eu conseguisse, de alguma forma, olhar o todo, tá? E quando a gente fala olhar o todo, é começo, meio e fim dos negócios. Aqui para a gente na Ecoagro, os negócios eles começam desde o dia que a gente faz lá o kickoff de originação de uma operação até o dia que eu devolvo 100% do recurso para os investidores, tá? Então, a gente é o elo realmente entre o mercado financeiro, o mercado de capitais e o setor produtivo agro brasileiro, tá? Como nós temos essa missão, a gente precisa estar dentro, estar olhando começo, meio e fim de todos os negócios, tá? E aqui, bom, contar um pouquinho da minha história agora, né? Eu sou advogado de formação, tem 17 anos que eu estou na Ecoagro, bastante tempo. E quando eu vim para cá, eu trabalhava antes no escritório de advocacia, conheci o agronegócio trabalhando em escritório de advocacia, e eu tinha decidido que aquilo
a advocacia não era para mim. Não gostava muito da rotina, né? Não gostava muito da rotina. Eu conheci o mercado, trabalhando no escritório, e falei, bom, é com isso que eu quero trabalhar. E aí, quando eu vim para a Ecoagro, um dos pedidos que eu fiz foi, não quero trabalhar no jurídico, quero trabalhar no back-office. Né? Porque o back-office é uma área onde passa tudo, acontece tudo e você vê de tudo. Para começo de carreira, eu acho que é um lugar que você consegue aprender bastante e enxergar o todo. Né? Eu, com uma bagagem total jurídica, de formação jurídica, recém-formado, tive que aprender, por exemplo, precificação, cálculo, tudo isso que para gente, para advogado, é algo um pouco fora da caixa, né? E comecei no back-office, não teve jeito, acabei indo para o jurídico no meio do caminho, já porque a bagagem do back-office me ajudou na estruturação dos negócios, né? Entender o negócio como um todo. Passei pelo jurídico e no ano de 2017 para 2018 me tornei sócio, a convite dos outros 3, e assumi a posição de diretor operacional. E nessa função eu já conseguia liderar todas as áreas que estavam ligadas diretamente à originação, à estruturação e à gestão das operações de CRA, das operações de securitização da Ecoagro. Bom, agora nessa função nova, né, tem pouco tempo, tem alguns meses que eu assumi, foi uma reestruturação interna que a gente fez, e essa reestruturação era exatamente para que a gente pudesse, né, como os negócios eles cresceram muito ao longo dos anos, a gente precisava ter um pouco mais de liberdade exatamente para poder fazer o que você citou, né, as visitas, os acompanhamentos, desde quando as operações começam, durante a sua vigência, principalmente durante a sua vigência, até a liquidação delas, tá? E é onde eu estou hoje, respondendo por essa vice-presidência, atuando em todas as frentes, em todas as operações de securitização que nós temos aqui. Bom, então, desde o início, desde lá do back-office, você estava enxergando o que acontecia redondinho e o que não acontecia redondinho. E o que vinha, e a bola quando ela vinha quadrada, né? E aí era a sua função também arredondar essa bola quadrada. E isso certamente foi te dando uma experiência e você começou a sentir cheiro das coisas, né? Você começou a ver o problema vindo com antecedência. Eu acho que esse é um dos grandes, preços que a Ecoagro tem, é justamente esse, ter pessoas que têm rodagem. 17 anos, você viu de tudo. Então, essa crise não foi a primeira. Não foi. Né? Na minha carreira aqui, a grande crise é a terceira. Tá? Então, não foi a primeira, não vai ser a última. Pois tá? Eu ia te dar essa má notícia, não vai ser a última. Não vai ser a última, não tenho dúvida disso. Né? O agro vive de ciclos, mas a gente aprende com cada uma delas. E eu acho que para essa a gente tem conseguido passar, principalmente nas operações não corporativas, com nenhum problema, tá? Exatamente por antever, por saber como atuar e por principalmente já ter vivido isso anteriormente, saber exatamente o que a gente deve focar nesse momento para poder deixar as operações com a saúde que elas precisam ter para atender o interesse dos investidores. E, Christian, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. A crise no agro, ela não é diferente da crise de nenhum outro setor. Agora, como o agro ele é uma indústria a céu aberto, ele nos dá a possibilidade de tratar crises climáticas como uma coisa óbvia. Sim. Nós vamos ter outras crises. Então, a questão não é se, a questão é quando e o que eu estou fazendo hoje para quando esse dia chegar, eu passar limpo. Sim. E isso é uma visão que a Ecoagro tem que ter, como empresa, e tem, mas também tem que levar para o originador. Porque vocês, quando olham uma operação, vocês não estão olhando aquela operação performando no céu de brigadeiro. Vocês têm que fazer o stress test, né? Vocês têm que olhar lá, fazer o crash test também, né? Pô, e se tudo der errado, como é que vai funcionar esse negócio? Como é que é essa relação
tua com as revendas em particular, nesse quesito? Bom, aqui a gente tem alguns processos, né? Então, todas as operações que nós somos estruturadores, né? Basicamente aqui dentro da Ecoagro a gente tem duas linhas de negócio, né? As linhas de negócio que nós chamamos de operações não corporativas são aquelas que eu origino, eu estruturo e eu, junto com o parceiro ou de forma individual, faço a distribuição dela ao mercado, tá? Nessas eu atuo no core business do que é a Ecoagro. E eu tenho aquelas operações que a gente chama aqui dentro de operações corporativas, que são aquelas grandes emissões que nós vemos a mercado, na qual eu sou contratado para atuar do ponto de vista fiduciário, único e exclusivamente, como prestador de serviço. Sim, só está prestando um serviço. Não está estruturando o negócio Exatamente. do começo ao fim. Você está só prestando serviço. Só estou prestando serviço. Então, se eu olhar para essas operações não corporativas, que é o core da Ecoagro, é onde a gente atua de forma efetiva, é onde essas mais de 100 pessoas que você disse que são nossos funcionários, nossos colaboradores, eles estão, na grande maioria, alocados, a gente tem um processo muito rígido de análise, né? Então, desde o começo que a gente recebe uma proposta de algum produtor, alguma empresa, de alguma revenda para estruturar um negócio para ela, uma operação financeira, a gente inicia algumas diligências, né? Eu tenho diligência de crédito, tenho diligência jurídica, tenho diligência de risco. Essas diligências elas são individuais, elas são diligências que são feitas de forma imparcial. A gente contrata prestadores de serviço. Eu tenho uma legal opinion para 100% das ofertas, né, com um escritório de advocacia sempre de primeira linha, olhando para eles, para essas estruturas. Tá? Isso nos faz... e o que eu tenho? Né? Acho que eu vou dar um passo para trás. O que eu tenho dentro dessas análises? Bom, não só a minha experiência de 17 anos, mas a experiência dos outros sócios, das outras pessoas. A maioria dos nossos heads, dos nossos gerentes, também são pessoas que estão com a gente a longa data, tá? Que já viveram outras crises. E cada ano que passa, a gente revisa todos esses processos e procura implementar o que a gente aprendeu, o que a gente viu, dentro do nosso fluxo. Para quê? Para que cada vez mais as nossas operações elas tenham um nível de segurança e um nível de retorno, né, para quem está investindo maior, tem um nível de segurança maior, tá? E para o produtor também, para as revendas, a gente tenta sempre customizar. Por quê? Porque é muito importante a gente entender que esse dinheiro que vem do mercado de capitais e chega nas revendas, chega no setor produtivo, ele tem que muitas vezes chegar na hora certa. Ele tem que chegar respeitando o ciclo de produção. Não adianta eu dar um dinheiro fora de época ou um dinheiro para receber fora de época também, porque igual você falou, o agro é uma indústria a céu aberto, né? E nessa indústria a céu aberto, vai chover em determinadas regiões na época X, a colheita vai acontecer na época Y, e isso a gente não consegue alterar. Tá? A gente precisa respeitar. Então, o que a gente faz dentro dessas nossas estruturas é cada vez mais trazer essa experiência nossa de anos fazendo a mesma coisa, tá? Das crises que nós já vivenciamos, e sim, a gente aprende muito nas crises, tá? Para dentro dos nossos processos, tanto enquanto nós estamos estruturando, e aí principalmente depois, tá? Que eu acho que é uma característica quase única nossa hoje no mercado, que é o acompanhamento. Após a liquidação, a gente não para e não assume uma função única e exclusivamente fiduciária em relação a esses negócios. Sim, não é problema do investidor. Não é né? problema do investidor. Continua sendo a responsabilidade da Ecoagro. A gente não coloca os documentos debaixo do braço, tá? E olha, bom, as minhas responsabilidades agora são assumir o que está escrito nas cláusulas e a partir dali delimitar a minha atuação. Muito pelo contrário, tá? A nossa atuação ela é 100% ativa, de novo, desde o dia que o negócio começa até o dia que ele termina, e principalmente durante os processos de gerenciamento e de acompanhamento das operações, principalmente quando a gente consegue vislumbrar de forma antecipada crises, por exemplo, a que a gente enfrentou nesse ano, tá? Maravilha. E Christian, vamos lá. Vocês
lá na operação, na tua vice-presidência, no teu departamento, vocês já estão com 50 bilhões para 2024. A gente tem mais ou menos 50 bilhões hoje de estoque em CRAS, em N operações. Seguramente vocês sabem que muitos bancos do Brasil que operam no agro não têm esse valor emprestado para o agro, né? Sim. Vocês estão cientes disso. Então, hoje a Ecoagro, se fosse um banco no agro, com esses valores, seria um dos principais fornecedores de crédito do Brasil. E nós tivemos uma crise evidente em 2024, que não foi uma crise pequena, embora tenha sido menor que 2016. 2016 foi bem pior a crise, porque ela juntou uma série de coisas. Ela juntou uma crise em 2016, né? Produção em 16, preços em 17 e uma crise econômica que fez escassear o crédito porque o PIB do Brasil vinha derretendo, né? Uma crise de confiança imensa. Então, em algumas regiões o clima também, né? Sim, em 16 em particular foi horrível. Foi horrível. Foi pior, as perdas foram muito bem maiores do que agora. E você já estava ali, Sim. Já estava na operação, já estava vendo o problema acontecer. E eu pergunto o seguinte, nessa crise aqui, que com 50 bilhões de emissões, você viu alguma operação da Ecoagro? Foram entre 200 e 250 operações, pensando até o final do ano, né? De liquidação. Alguma dessas operações, que são essas em que a Ecoagro se envolve, Sim. que ela não está prestando serviço para alguém, ela está estruturando a operação do início ao fim. É uma operação Ecoagro, não é uma operação de alguma corporação, é a sua operação. Alguma dessas teve problema? Bom, eu vou primeiro responder, só quantificar um ponto que você colocou, né? Acho que a gente tem hoje mesmo a subgestão por volta de 50 bilhões de reais, tá? Para você ter uma ideia, Antônio, por mês a gente tem em eventos de liquidação, de transição de recurso, entre 250 a 300 eventos por mês, tá? Nos meses de junho e dezembro, a gente chega a devolver em juros para o mercado por volta de 3 bilhões de reais em cada um desses meses, tá? A gente tem duas datas aqui que são fatídicas para a gente, né? Que minha equipe fica bastante atenta e preocupada, que é o último dia útil de junho e o último dia útil de dezembro, né? Essas são datas que nós temos o maior volume de transacional de recursos de operações não corporativas, tá? Então, a equipe hoje ela é muito focada em fazer com que esses 50 bilhões, que nos tornam um dos maiores fornecedores de crédito do agro no Brasil, seja feito da melhor forma e que a gente não tenha problema, tá? Então, o volume transacional também é bastante grande, mensal, em alguns meses especial, de novo, porque pelo ciclo do agro. Eu estou falando do estoque, né? Estoque. E você está trazendo o fluxo, né? O trabalho que esse estoque dá ao longo do ano. Tá? E bom, no ano de 2000, o que acontece? Eu vou dar até um passo atrás e vou lá para setembro, outubro do ano passado. Setembro, outubro de 2023, quando começou e quando começa a safra verão de 23, 24, né? A gente tem também um processo aqui, né, que a gente faz a revisão de todas as operações nesta época do ano, e uma das condições que a gente olha, né, a gente tem lá 9 itens no nosso score rating, e um deles são condições conjunturais. E quando a gente começou a avaliar as condições conjunturais, principalmente do setor de distribuição das revendas, nos acendeu uma luz amarela. Por quê? Eles vinham de ano carregando um estoque muito alto, né? Esse estoque precisava ser negociado com valores a menor do que foi comprado, ou seja, tinha um problema de margem. Porque antes por conta da pandemia, houve um risco de desabastecimento. Exatamente. Aí o pessoal saiu comprando antes para para minimizar o risco de desabastecimento. Sim. E que não aconteceu em parte porque as coisas se organizaram, mas em parte porque as pessoas também tiveram prudência, né? Sim, e o que aconteceu foi que alguns produtos, eu tenho um exemplo que eu dei para bastante investidor em assembleia, né? Que é o tal do glifosato,
que eu acabei descobrindo a sua existência nessas minhas andanças, né? Ele é um produto que custava entre 20 e 30 reais, ele chegou a custar 120 reais e depois voltou a ser negociado entre 20 e 30 reais, que é o preço que está hoje, tá? O que isso faz? Bom, a revenda ela se estocou a 120 reais e ela teve que fazer a venda a 20, 30 reais, tá? O que aconteceu? Margem despencou, tá? E esse problema a gente já verificou lá em setembro, outubro do ano passado como uma condição conjuntural. Bom, a gente, ao invés de esperar o início dos vencimentos, abril, maio e junho, né, que é quando tem os vencimentos de safra, os primeiros vencimentos, e onde o mercado, de alguma forma, teria eventual inadimplência, a gente começou a trabalhar lá atrás, tá? Então, 6, 7 meses antes... Isso faz muita diferença. A gente começou a fazer visitas pessoais em toda a nossa base de operações não corporativas, tá? Visitas pessoais, olhando não só balanço, não só o número financeiro, tá? Mas entendendo condições de estoque, entendendo liquidez, entendendo bancabilidade, entendendo principalmente, né, tem um ponto que passou a ter um valor muito grande para nós, que é gestão. Então, quem que eram os gestores daquelas empresas, como eles estavam se preparando para passar a safra 23, 24, e a gente criou dentro do nosso score rating ali prioridades mais urgentes de serem trabalhadas e outras com menos prioridade, tá? Então, bom, a base ela é gigantesca de operações que nós temos dessa forma, mas teve revenda que passou sem qualquer problema, né? Teve até um caso engraçado de uma que a gente visitou, que quando a gente começou a contar um pouco do que a gente estava vendo no mercado, ele falou, rapaz, eu vou revisitar tudo aqui, que eu tô tão bem, que eu tô desconfiado por que eu tô tão bem, tá? E teve caso de outras que a gente colocou uma luz amarela e começou um acompanhamento. Dedo no pulso. Dedo no pulso e de ajuda também, tá, Antônio? A gente tinha que entender o momento da empresa, tá? E isso fez com que a gente passasse os vencimentos de 24 do meio do ano sem nenhuma inadimplência. E agora também a gente segue para o final do ano, né? Nos vencimentos dessas operações não corporativas, a gente tem um volume agora novembro e dezembro, a grande maioria já com os valores de juros retidos já nas contas, no fluxo normal da operação. Então tá pago. Então tá pago, né? E hoje eu não tenho nenhuma, né? O nosso score rating aqui, ele é verde, amarelo, laranja e vermelho, né? Então eu só tenho ali entre verde e amarelo, que são atenções dentro das próprias áreas de gestão. O laranja é quando a diretoria passa a atuar diretamente, e o vermelho é quando o comitê consultivo aqui da Ecoagro atua direto. Hoje, nessas operações não corporativas, né, com vencimentos agora até o final de 24, eu não tenho nenhuma fora do verde e fora do amarelo. Tá? Então, o porquê disso? Eu considero que a gente chegou ao final da safra, isso é importante, tá, pessoal, a gente falar, a safra 23-24 já encerrou. Quem ainda está olhando para ela... Está olhando o retrovisor. Está olhando o retrovisor. Eu usei esse termo outro dia, tá? Chegou a hora de olhar para o para-brisa, né? Chega de retrovisor. Quem tinha que ter passado, quem tinha que ter problema, já teve, tá? O problema pode ser um problema novo de início da próxima safra. Mas a safra 23-24 ela está encerrada, já iniciou-se o plantio, as compras, as negociações para a safra 24-25 e é nesse momento que a gente está trabalhando, tá? Então eu considero que a gente conseguiu chegar ao final da 24, Antônio, com 100% de adimplências nas nossas operações. Fácil, pessoal? Não foi, tá? Foi bastante trabalho, bastante monitoramento. Brinquei aqui antes com o Antônio, eu contei, né, semana passada 84 trechos. Pois eu ia te perguntar isso. Quantas viagens você 84 fez? Trechos feitos de avião. Bom, então se eu considerar que que o ano tem 52 semanas, algumas delas tu tá em férias, tá dando aí mais ou menos umas 2 viagens por semana. Eu tirei uma semana de férias esse ano, tá, Antônio? E nessa semana de férias eu peguei Covid e influenza junto, tá? Então não deu muito para usufruir das férias. Bom, tá? suas viagens de férias então se tornaram essas, né? Minhas viagens de férias se tornaram pro interior do Brasil. E não só as minhas, tá? Mas de pessoas responsáveis da equipe, das áreas,
crédito, risco. Aqui a gente tem um split na minha área de risco, né? Eu tenho área de risco e uma área que eu chamo de risco revenda, com gerentes diferentes. Então, todas as operações com carteira vinculada está dentro da área de risco revenda, tá? Porque especificidade melhor, um acompanhamento melhor, um conhecimento das pessoas que estão na outra ponta, né, de quem são os clientes, até um conhecimento de quem são os investidores nessa operação para poder... A gente tem um relatório mensal que a gente emite de 100% das operações, eles têm uma capacidade melhor de dar até um feedback para os investidores quando eles recebem esses relatórios, tá? Então, hoje a gente já está olhando para o início da safra 24, 25, toda a nossa base, a gente não acredita que vai ser diferente. A gente tem que começar o mesmo trabalho que nós começamos em setembro, outubro do ano passado, já iniciado para mais um ano de monitoramento e acompanhamento, porque a crise ela diminuiu, mas ela ainda não se encerrou. Tá? Eu acredito muito nisso. A gente tem que se preparar sempre para o pior cenário, porque para o melhor cenário todos nós nascemos prontos, né? Então aí não precisa... Agora, eu queria voltar contigo num ponto e conectar com uma questão muito polêmica, que foram as RJs, em particular a RJ da AgroGalaxy. Sim. E os boatos que rondaram a Lavoro, dois private equities respeitáveis, grandes, que eu não tenho dúvida que tem excelentes gestores e uma capacidade imensa de virar, de dar a volta, de voar acertando os problemas que aconteceram. Agora, você falou que fazia os relatórios e levava para o investidor com a transparência que é comum ao trabalho da Ecoagro. Mostrava o que o que não é, sim, não é. Sim. Agora, o investidor, e isso eu não sei se certamente chegou muito mais em ti do que em mim, mas se em mim chegou, eu imagino em você, o investidor estava muito desconfiado. Porque ele foi bombardeado por notícias Sim. de toda a ordem. Por exemplo, eu estava fazendo uma conta que eu mostrei na minha palestra lá na Conacred. O Brasil tem 5,5 milhões de produtores, dos quais 253 mil são grandes produtores, que é um universo RJ-ável, digamos assim. Os 241 produtores que entraram em RJ, isso dá 0,08% do mercado. Só que quando as pessoas estavam olhando para as operações do agro, parecia assim, tá, mas e se eu pegar um papel que tem aqui uma RJ? Estatisticamente, a probabilidade disso acontecer é nula. E se estiver entrando numa operação de revenda, que tem toda uma segurança pela própria dispersão do risco entre os produtores que estão dentro daquela carteira, e cota subordinada, e júnior, etc., poxa, o risco ele não é zero, claro, Sim. mas ele é um risco absolutamente controlado, administrado. E muita gente olhava para as operações da AgroGalaxy, e eu vou aqui trazer algo que eu ouvi, tá, que ninguém me contou, que as pessoas pensavam assim, poxa, essa é a AgroGalaxy. E eu não acho que a leitura estava errada, tá? Aliás, a leitura estava errada, o racional não estava errado. De quem está longe? De quem está longe, não quero ser, não, parece mentira. Se esses private equities, com toda essa estrutura, com governança, com processos, com visão de multi, estão tendo esse problema, imagina a revenda de dono lá do interior do estado XPTO. Como é que você viu isso? Olha só, você viajou dezenas de vezes, mais de 80 visitas você fez em revendas, são dezenas de revendas que estão no line-up. Você vai lá falar com cada uma delas, ver qualquer uma delas. Por que nós não podemos comparar uma operação da AgroGalaxy com esses caras do interior, essas revendas nativas, que são 7.500 revendas no país? Por que eu não posso achar que o que aconteceu com a AgroGalaxy e com a Lavoro aconteceu também com essas revendas? Bom, eu vou primeiro pegar um ponto que você colocou, né? Eu acho que dos dois nomes que você citou, ingressou em RJ, né? Fez o pedido, o outro não fez, tá? E a boataria foi bastante grande. E, pessoal, boato quebra empresa, tá? Eu acho que existe um nível de responsabilidade que todos nós devemos ter.
Porque, de novo, é uma empresa geradora de emprego, geradora de riqueza, que tem um papel importante, que tem gente séria por trás. Então, quando a gente se propõe de alguma forma, utilizar indicadores não confiáveis, e às vezes até de forma errada, para falar e para fazer uma previsão negativa sobre uma empresa, por exemplo, do tamanho da Lavoro, a gente tem que entender o nosso nível de responsabilidade de ir ao mercado e falar um negócio desse, porque, de novo, boato quebra empresa, tá? E eu acho que a gente tem que ter bastante zelo em falar ou colocar algo desta forma. Antes que você feche esse parênteses, Christian, eu quero fazer uma observação. Às vezes a gente faz um estudo com muito zelo. A gente leva semanas, às vezes meses para fazer um estudo. E a gente apresenta para o mercado e chega em poucas pessoas. Sim. Ou bem menos do que aquele estudo merece, porque ele poderia ajudar muita gente com as informações que tem. Agora, um boato... É demais. É impressionante a velocidade com a qual ele se propaga. E no caso da Lavoro, foi uma boataria incrível, porque... Nós vimos alguns artigos, alguns vídeos no YouTube, enfim, que falavam informações se referindo aos dados da empresa, que quando você ia lá olhar o dado da empresa, o dado não era aquele. Não era aquele. Aliás, era bem diferente daquele. Sim. Não era um erro na vírgula, era um erro na essência. Né? Eu dizer que era menos 20, o resultado era 30. Sim. Então é muito bom você trazer esse ponto, porque a boataria, ela, além de quebrar a empresa, ela se espalha. Né? Muito rápido, né? E aqui, pessoal, a gente não estamos nem mandato para defender nenhuma empresa dessas que foram citadas, tá? Mas é algo conjuntural, né? A gente tem que tomar cuidado com a condição conjuntural que, às vezes, um boato toma num momento que era, sim, um momento de crise, né? Que é um momento um pouco mais difícil e que poderia, de alguma forma, ter levado a empresa a ter mais problemas, sem que não sei, né? Mas que nos parece que não eram dessa proporção, tá bom? E, bom... a segunda pergunta foi em relação às revendas e como elas estão, é isso, né? Isso, e como é que... por que um investidor ele não pode olhar uma revenda de dono que tem um CRA com a Ecoagro e um CRA interno, digamos assim, um CRA que não é corporativo, é um CRA dentro da casa. Por que ele não pode pensar... por mais que pareça lógico, não é correto achar que se aconteceu com um grande private equity, irá acontecer com empresas de middle market. Bom, essas empresas que a gente atua, elas têm algumas condições que são um pouco diferentes dessas empresas investidas, né? Elas têm uma região de atuação normalmente muito menor, tá? Elas estão mais perto dos produtores, elas têm um regime de acompanhamento com os seus RTVs ou com seus vendedores também muito mais próximo dessas empresas, tá? E principalmente, tá? Acho que tem uma questão de cultura, uma questão de forma de atuação, uma questão de histórico da revenda junto a esses produtores, até pessoalidade em alguns casos, tá? Com certeza. No agro é muito forte, não tem como a gente tirar a pessoalidade das relações do agro, elas ainda existem de uma forma muito forte. E pessoas se conectam com pessoas. E pessoas se conectam com pessoas, tá? No agro muito mais do que outros setores que eu já vi, é impressionante. E nessas revendas, principalmente as revendas de médio porte, né? Umas revendas ali que faturam entre 150, 300, 400 milhões, o que a gente viu nessas empresas, tá? Bom, as que tinham bons gestores sabiam exatamente o que fazer. Então, elas correram para desovar esse estoque, que era um estoque que a gente chamava aqui interno de estoque problema, né? Olharam para como elas fariam as compras para poder restabelecer as margens e, principalmente, isso foi uma das melhores notícias que eu tive nas visitas, a preocupação com o caixa, tá? Então, a gente sabe que caixa numa empresa, caixa é rei, né? Faturamento, muitas vezes, é mais ego do que uma necessidade da empresa. E, nesse momento, o que eu vi foi, apesar de estar num setor que o faturamento dentro dessa pessoalidade é muito importante para alguns, eu vi, né? E a gente viu aqui dentro muita empresa preocupada com caixa, preocupada com o que aconteceria, tendo a rédea do negócio.
tá? E isso fez total diferença para essas empresas, tá? As empresas de médio porte se mostraram que dentro dessa pessoalidade, desse monitoramento, desse acompanhamento mais próximo, do histórico que ela tem com os produtores, de entender as necessidades, de repactuar algumas dívidas, tá? De fazer movimentos antecipados. Eu vi programas antecipados de barter, eu vi programas de renegociação, eu vi empresas que procuraram os fornecedores e fizeram programas especiais para os produtores, né? A gente tem algumas regiões, igual Mato Grosso do Sul, que além da crise do estoque, ainda teve uma crise forte climática, né? Principalmente agora na safrinha. Então, o que mais me chamou a atenção foi a forma como esses gestores atuaram dentro deste processo. Tá? Eles estavam muito próximo dos negócios, muito próximo dos problemas, eles entenderam o que era, se apoiaram nos parceiros financeiros, parceiros fornecedores, buscaram alternativas e demonstraram que, às vezes a gente pensa que gestor no agro, a gente sabe que precisa melhorar muito ainda, né? Mas às vezes uma gestão familiar, só por ser familiar, é uma gestão ruim. Tá? E não foi isso que a gente viu na grande maioria dos casos. Os problemas que a gente acompanhou, que aconteceram em algumas outras revendas dessa natureza, foi exatamente por falta de gestão, por alguns que acordaram com o problema, tá? Então isso é bastante importante a gente falar, mas no geral, todas as revendas que tinham um negócio na mão, que conseguiram rodar, que entenderam a necessidade do produtor, que se anteciparam a isso, ao que estava acontecendo, conseguiram passar a safra 23-24, tá? E eu acho que isso é muito mais fácil para essas empresas que têm essa cultura mais forte, atrelada ao campo, com histórico do dono, né? Que agora vira ao contrário, vira de uma forma positiva, do que eventualmente possa ter uma dessas empresas investida. Elas têm um nível de governança para com o mercado, né? Essas empresas elas têm um nível de governança para com o produtor, para com o seu cliente final, que quem vai comprar os insumos e que vai plantar. Então, acho que nesse momento, Antônio, a grande diferença que a gente viu, que era uma coisa que a gente dava menos valor até, tá? Passou a ter mais valor, que é a forma como a empresa é gerida e como ele atua principalmente nos momentos de problema de forma mais forte, mais presente e com um monitoramento melhor, né? E profilática. E aqui tem um segundo ponto, né, que é a questão do barter. Eu acho que cada vez mais o barter vem se mostrando, a CPR vem se mostrando um título extremamente forte, né? Então a gente eu acompanhei pouca inadimplência, pouco atraso em relação as operações que tinham barter, né? Posso dar um exemplo do teu estado, né? A gente tem operações no teu estado, no Rio Grande do Sul, e mesmo com os problemas conjunturais que a gente está citando aqui, que também afetaram o Rio Grande do Sul, vocês tiveram o problema das enchentes, e mesmo assim as carteiras, principalmente as carteiras de CPR, performaram muito bem. Eu não tive nenhum atraso em operações no Rio Grande do Sul, tá? Todas elas performaram 100%, ou seja, mas eu vi também uma atuação totalmente diferente do que eu via nos outros anos. Muito mais próxima, muito mais de entendimento do problema dos produtores, de fazer quase que um a um a adequação de como ele seguiria com a sua atividade. E isso eu acho muito mais fácil para a cooperativa, isso eu acho muito mais fácil para as revendas de dono do que eventualmente possa ser para uma revenda dessas investidas que não sei se tem esta mesma cultura, se conseguiram colocar esta mesma cultura ao longo dos anos para que pudessem atuar neste momento desta forma. Christian, você falou o termo cultura 5 vezes, porque eu contei. E eu contei porque justamente eu concordo muito com esse ponto da cultura. Uma empresa tem que ter cultura. Toda empresa tem seu jeitão. Sim. Algumas delas conseguem transformar o jeitão numa cultura forte, e que nos momentos de crise elas se provam muito importantes, porque da cultura decorre a forma, até como as pessoas caminham dentro da empresa. Sim. Então, e às vezes a gente acha
e eu não estou dizendo aqui que foi o caso, tá? Mas a gente acha que um processo, porque na Faria Lima ele pode ficar mais bonito num PowerPoint, ele deve ingressar numa determinada região, num determinado negócio e mudar. A gente sempre tem que olhar o impacto que isso causa na cultura, na forma como as pessoas vão vender, na forma como o founder lá vai se comportar, ou os founders, né? Os sócios fundadores vão se comportar, se o ambiente vai ficar atrativo ou não para o produtor ir lá. Então, porque a revenda ela é um ponto da comunidade. Sim. As pessoas vão lá, já que citou no Rio Grande do Sul, tomar chimarrão, lá em Minas vão tomar café, lá no Mato Grosso vão tomar, e no Mato Grosso do Sul, Goiás vão tomar tererê, enfim. No final de expediente, nos finais de semana, vão tomar cerveja. Sim, e fazer churrasco. É assim, né? Aí chama uma palestra, enfim. Ou seja, aquilo é um organismo vivo da comunidade. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado para não interferir nesta relação, porque se isso se quebra por conta de um papel a mais, por conta de uma burocracia aqui ou acolá, isso pode ter efeitos não projetados, não imaginados. Por isso que eu acredito muito nessas revendas de dono. Os caras estão lá fazendo, eles fazem parte da comunidade, muitos são produtores também, ou foram produtores, convivem com a venda desse tipo de produto há muito tempo. Então, eles sabem o que estão fazendo, né? Então, eu tenho um olhar muito grande para isso. Agora, a gente também viu, por menores que sejam, os percentuais de produtores pedindo RJ, que eu quero repetir, tá? 0,08% dos grandes produtores. Comércio cresceu mais que agro, e ninguém fala nada do comércio. Quando a gente olha serviços, comércio, indústria, todos são bem maiores que o agro. Sim. E ninguém fala nada disso. Mas o agro é o Cristo da vez, ok. Agora, efetivamente, nós temos observado que alguns produtores têm sido seduzidos pela ideia de se fazer uma RJ. Eu já quero te deixar aqui a minha opinião. Eu acho que o produtor tem que ter o direito de. Sim. Porque se há um local lá que ele deposita o grão dele pode pedir RJ, por que ele não pode pedir RJ? Acho que não é justo. Agora, também acredito firmemente que muitas pessoas fizeram RJ sem ter clareza do que estavam fazendo. E você, antes de ser vice-presidente operacional da Ecoagro, você é advogado. Sim. E por mais que você queira trabalhar na operação, você vai levar o direito junto com... Em todas as operações, o seu olhar vai estar sempre ali. Alguns colegas seus passaram um pouco do ponto, você não acha? Bom, tema bastante sensível, né? Eu acho que eu vou começar com o que você disse. Eu acho que se a lei preconiza e dá o direito, todos podem utilizá-lo, né? Mas eu acho que a recuperação judicial ela não deveria ser olhada única e exclusivamente com o viés jurídico, tá? Por quê? Porque a gente está falando da recuperação de um negócio, né? É um negócio de produção, é um negócio de revenda, é um negócio de fornecimento. Qualquer um negócio, quando a gente utiliza o Instituto da Recuperação Judicial, e eu acho que é o que faltou, tá? Eu preciso mostrar para esse potencial recuperando como ele sai do outro lado, né? Claro. Eu preciso demonstrar para ele exatamente que não é naquele momento, ou seja, ele vai ter lá um stay period, que às vezes o cara está tomando um arresto ali, né, de algum credor e ele não está dormindo, vem um pessoal, um advogado, conta para ele uma história, eu vou entrar com uma ação aqui, uma recuperação judicial e aquele arresto acaba ali e você volta a dormir, tá? Não conta para ele que daqui 180 dias ele pode voltar a não dormir novamente e pior, perder patrimônio, perder bancabilidade. No caso do setor de distribuição, eu acredito que as chances são menores até de um restabelecimento de uma empresa. Por quê? Porque o produtor muitas vezes ele tem patrimônio, né? Patrimônio físico, e ele protege aquele patrimônio, né? A revenda ela tem que se reinventar como negócio, até porque durante esse período cria-se a boataria na outra ponta, né? Os produtores param de comprar daquela revenda, então ela tem um rol de clientes diminuído também. Isso a gente está vendo acontecer
no campo com alguma dessas grandes recuperandas. Então, sim, eu acho que houve um excesso, tá? De recuperações, muito mais para resolver, para apagar algum incêndio que algum desses estavam enfrentando, e principalmente para produtor, né? Não se contou para esses produtores como ele sai do outro lado. Tá? Isso a gente vai ter que acompanhar para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que benefícios vão ser muito menores do que malefícios que vão ser carregados em relação a essas recuperações. Tá? E eu acho que quando você coloca como indústria algo que deveria ser a solução de um problema, que foi o que a gente viu, né? Eu acho que a forma que você colocou aqui também é a tua visão, né? Foi feita uma indústria de RJ para que esses produtores, principalmente os produtores, pudessem ter uma forma de renegociar suas dívidas. Eu, sinceramente, acho que existem outras formas, tá? A gente já está começando a trabalhar hoje, né? E olhando o mercado, o que está acontecendo, o mercado é vivo. Então, a gente precisa olhar o que o campo está precisando para realinhar as nossas estruturas para atender esse produtor nesse momento. E a gente já começa a olhar produtores que estão levantando a mão falando, não quero ir para RJ, tenho outras opções, tá? Por quê? Porque estou vendo alguns pares meus que estão no meio do caminho e perdidos, tá? A gente acompanhou um caso aqui de um produtor que pediu uma recuperação judicial e ele tinha, era o último ano de pagamento da dívida dele, faltava um saldo por volta de 3 milhões de reais, e ele pediu uma recuperação judicial com o imóvel alienado fiduciariamente, ou seja, um crédito extra concursal, numa fazenda avaliada em 40 milhões de reais. Nossa. Né? E ninguém tinha contado para ele que o crédito com alienação fiduciária era extra concursal. Tá? E quando a gente contou para ele o que estava acontecendo, o que era aquilo, você via no olho dele o tamanho do desespero, né? E rapidinho ele pagou a conta, resolveu o problema e ficou com a fazenda. E esse é um exemplo do que está faltando ser contado para esses produtores. O dia seguinte, né? O que vai acontecer com você no dia seguinte que você pedir recuperação judicial? Eu convivo muito com produtores e eu tenho observado que a percepção das pessoas no início era uma e agora é outra. Eu acho que agora as pessoas estão entendendo de fato o que é sinal e o que é ruído numa recuperação judicial. Ela ainda continua sendo um instrumento válido, legítimo, possível, legal. Agora, no início, nós chegamos a ver propostas comerciais, e este é o nome, né, por parte de alguns escritórios, que vendiam RJ de um modo que quem olha para aquilo parece uma operação de crédito. Sim. Ou seja, vai ter um desconto de tanto, logo o juro real vai ser tanto, você vai ter X anos para pagar. Não, mas para isso é crédito. Isso não é uma RJ. Então, só que é um mundo maravilhoso, né? Só que depois, quando vem a realidade, tem muita gente que não sabe nem que tem um administrador judicial na parada. Então... qual é o custo de uma recuperação? Qual é o custo, que é caríssimo, Caríssimo, né? a recuperação. Então, via de regra, ela funciona em casos... ela é útil em casos muito pontuais. Não é uma coisa para o varejo, é uma coisa pontual, mas eu acho que as pessoas estão aprendendo a duras penas, e muitas com exemplo dos outros, o que é sábio, né? Mas é bem isso que você trouxe, né? Tem gente que está no meio do caminho e está todo mundo olhando, né? Opa, eu não quero ficar desse jeito aí. E uma frase que você disse agora faz todo sentido, tá? Se por um acaso um produtor, uma revenda, uma empresa está num momento de dificuldade e está olhando a recuperação como uma forma de crédito, existem formas de crédito específicas para essas empresas neste momento, claro, que podem ser melhor estruturadas e fazer com que elas passem pela dificuldade. De novo, eu disse que a gente passou sem problema a safra 23-24. O para-brisa nosso agora já está olhando para 24-25, né? E muitas revendas elas carregaram ainda um cenário de inadimplência que elas tiveram que repactuar, né, para o 25, 26, 27. A gente tem visto a maioria para 1 ou 2 anos, né, alguns casos para 3.
E o que fez? Apertou o caixa delas, né? Então elas têm procurado de alguma forma, com esses títulos restabelecidos, eu tenho um caso que a gente avaliou aqui, que de uma empresa, ela tem por volta hoje de 15% de atraso repactuado do faturamento dela. Desses 15%, 13% foi nessa última safra, 2% nos últimos 3 anos. Tá? Então ela tinha uma inadimplência menor que 1%, ela repactuou isso e agora ela tem títulos. E quando a gente olhou esses títulos, olhou o histórico desses produtores, 77% desta carteira eram produtores com histórico de pagamento nos últimos 5 anos. Tá? Ou seja, com um aging que a gente mede aqui, né? De histórico de pagamento positivo. E os outros 32, 33% eram clientes novos. Nenhum cliente que ela tinha repactuado era um cliente que apresentou algum problema com ela nos últimos 5 anos. Tá? Então, é uma situação diferente. É uma carteira que, por mais que seja uma carteira repactuada, é uma carteira que tem liquidez, deveria ter liquidez. Por quê? Porque é uma carteira positiva, esse cara vai se arrumar. Eu não sei você, Antônio, mas eu, Christian, em 17 anos, nunca passei na frente de uma roça com capacidade produtiva que não estivesse plantada. Com certeza. Né? Então, vão ocorrer os negócios, os produtores eles estão lá, são produtores que são proprietários dessas fazendas, a grande maioria. Então, eles vão continuar a atividade. Às vezes é um pouco de fôlego. E esse fôlego pode ser dado de outras formas que não uma recuperação judicial. Às vezes a recuperação judicial vai dar um suspiro maior no D0, tá? Mas a médio e longo prazo ele vai ter que alguma hora fazer uma assembleia de recuperação, ele vai ter que negociar com os credores, tem os créditos extraconcursais que às vezes apertam eles demais durante esse processo, que ficam fora, ele vai ter que discutir a essencialidade de bem, as fazendas valorizam ao longo do tempo, e se ele perde uma fazenda lá na frente, ele perde toda essa capitalização que uma fazenda teve. Então, é mais fácil olhar para esse exemplo que eu estou te dando de possibilidades de crédito num momento estressado, do que partir direto para uma recuperação judicial, de novo, se ele olhar para o negócio e achar que o negócio dele está enfrentando um problema e não que o negócio dele chegou perto da insolvência. Tá? Com certeza. Christian, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu quero olhar para o para-brisa, quero olhar para a safra 2025. Porque, veja, eu vou trazer alguns dados aqui para a mesa. Quando nós olhamos o fundo do poço dos preços nesse ano, e olhamos os preços agora, que são os preços que os produtores podem travá-los, eles estão aí entre soja e milho entre 25% e 30% mais altos. Sim. Então o grande problema do preço, ele já passou. Ah, mas Antônio, não está mais 200. Sim, mas aqueles 200 não existem. Não existem. Né? Ele foi um caso... Igual o glifosato não podia custar 120. 120, claro. As coisas voltaram para a normalidade. Normalidade, exatamente. Só que esse é o outro ponto, né? O custo também caiu. Sim. Então, eu até estava olhando, e eu mostrei lá na minha palestra lá na Conacred, o dado da Brasil Agro, que é uma empresa listada em bolsa. Logo a gente consegue, ela publica. Sim. Pô, a queda nos custos de produção da safra 24 para a safra 25 são enormes, são de 2 dígitos. Milho safrinha, por exemplo, se não me engano, é 25% mais barato. Então, o que acontece? O break-even caiu lá embaixo, ou seja, o preço mínimo que o produtor tem que vender para empatar caiu muito, está lá embaixo. Então, o setor está muito mais protegido de uma queda de preços. Só que os preços estão mais altos. E ele está mais protegido de uma queda de preço. Então, ou seja, a situação é muito melhor, contanto que ele trave. Sim. Só que quando a gente olha os níveis de trava, eles são bem maiores do que eram no ano passado. A nossa expectativa é que o produtor chegue na época da colheita, se seguir a coisa no jeito que está, e pelo jeito irá, e a surpresa, se houver, provavelmente será positiva, porque eu fui bastante conservador, nós vamos chegar com 51% da safra vendida quando iniciar a colheita. Ano passado foi 36%. Bastante coisa. Então, ou seja, nós estamos falando de um número muito maior de produtores travados a preços que garantem uma boa margem acima da média histórica. Não é a da soja 200. Bom, aquilo lá nada legal paga aquela margem, né? Então, logo não é sustentável. Agora, uma margem acima da média, travado. E quando nós olhamos para o plantio, a safra 25, que você trouxe lá atrás, olha, se der problema é daqui para frente. Então vamos olhar o daqui para frente.
Os principais grãos brasileiros, todos plantados na pior das hipóteses, iguais aos do ano passado. Alguns, como soja e milho, mais plantado do que estavam no ano passado. Só que no ano passado o pessoal plantou bem, como nós plantamos bem agora, só que tiveram que replantar, porque a seca não veio antes, ela veio depois do plantio. Sim. O que faz toda a diferença. Uma coisa é estiar e eu levar 2 semanas a mais para começar a plantar. Outra coisa é eu plantar e não chover e eu perder, ter que plantar de novo. É um outro jogo. Não aconteceu nada disso. Nós estamos absolutamente dentro das janelas. Tudo se encaminha para termos uma safra muito boa. Quando nós olhamos para as previsões meteorológicas, não temos até este momento que gravamos esse podcast, nenhum instituto de meteorologia está trazendo alguma preocupação para a safra 25. Então, eu tenho uma área plantada maior, 1,9%. Ou seja, se plantou uma 1,9% a mais, alguém forneceu esse adubo, alguém forneceu esse químico. Algum negócio aconteceu. Algum negócio tem que ter acontecido, senão aumentar na área. E para ter acontecido, então não pode estar todo mundo quebrado. Eu pergunto para você, você concorda, primeiro, que 2025 deverá ser um ano de normalidade, um ano bem mais tranquilo que foi 24? E a segunda pergunta que eu quero fazer é se sim, se a tua vice-presidência, se a tua área operacional, ela vai ter alguma mudança no sentido de ficar lá dedo no pulso, operação por operação, viajar ao Brasil, conversar com as pessoas, ter lá os sinais verde, amarelo, laranja, vermelho, enfim, vocês vão frouxar essa preocupação em caso do ano ser mais fácil, ou vocês vão manter a mesma linha e por quê? Tá bom, então eu acho que tem um dado de tudo que você disse, é o que a gente está ratificando, tá? Questão climática, questão de preço, negociação. Tem um outro dado bastante importante, tá? Que são a forma como estão sendo feitas as negociações, como está sendo concedido o crédito pelas revendas. Teve um aumento significativo de barter. Então, tem muito mais negócio ocorrendo em barter do que a gente via nos anos anteriores. Barter com travamento, ou seja, para a gente é uma moeda muito forte e isso indica uma melhora até para as revendas, né, no ambiente de recebimento dos créditos que ela está concedendo. Tá? Então, eu colocaria mais este ponto. Bom, o ano de 2025, a gente acha que deve ser um ano com ainda alguma dificuldade principalmente para as revendas, né? Elas fizeram algumas renegociações e elas precisam da liquidez dessas renegociações, tá? Mas a gente entende que vai ser muito mais simples. Por quê? Porque esses produtores eles devem ter esse cenário quase perfeito que você ponderou aqui para a gente antes, tá? E com esse cenário melhor, né? Dado tudo que a gente disse, a revenda está lá perto, está monitorando, está acompanhando, é o parceiro dela, tem pessoalidade, tem cultura, entende o que esse produtor precisa e o ajudou num ano de dificuldade, isso é muito importante, tá? Uhum. Deve ser um ano em que as carteiras performem melhor. Tá? Não acredito que, igual nós tivemos em 2024, atrasos, inadimplências, a gente chegue perto disso. Tá? Bom, para a gente aqui internamente, é hora de festejar e afrouxar, muito pelo contrário. Né? Eu disse aqui no meio da nossa conversa que a gente já decidiu, tá? No mês passado, no mês de setembro, antes da gente começar a nova janela, que o que estava sendo feito continuaria. Né? Então a gente já iniciou no mês de outubro, já começamos algumas visitas, começamos pelas regiões em que a gente teve estresse climático, né? Para olhar como essas empresas estão e se elas precisam de alguma ajuda, principalmente para a caixa nesse momento, tá bom? A gente tem acompanhado
os plantios em regiões que estão mais tranquilas, porque o clima tá bem regular, né? As chuvas estão regulares, e a gente tem acompanhado como essas empresas estão se portando. O mercado ainda está bastante preocupado, tá? Então a gente vê não só de quem já tinha os investimentos, pode ver os próprios Fiagros no ano de 2024, se não foi zero, muito perto do zero as captações de fundos, né? Exatamente por esse temor do agro, que eu espero que volte em 2025, né? Mas é momento de atenção, menos problemático do que a gente enfrentou no ano de 2024, e para a gente não significa que o fato de enxergarmos ser menos problemático é sinal de que eu posso diminuir o meu nível de atenção, muito pelo contrário. Como a gente enxerga 25 como um ano de arbitragem, ou seja, um ano em que as coisas devem se equalizar para a safra 25, 26 voltar para 100% dos padrões de normalidade, e aí o agro vive de ciclo, né? A gente falou de crise 16, 17, agora essa crise 23, 24, normalizando, a gente deve viver mais 5, 6, 7 anos de normalidade até termos a próxima crise que ela vai acontecer. Né? Então, o ano de 25 para a gente é um ano de arbitragem, precisamos continuar perto, precisamos continuar entendendo, se antecipando aos movimentos, tá? E principalmente andar de mão dada com todos a nossa base de clientes para que a gente consiga fazer com que eles se mantenham saudáveis e esse nível de adimplência que eles consigam manter se reflita no repagamento dos títulos e que esses investidores, recebendo ao longo do tempo o seu recurso, mesmo em anos difíceis, né? As rentabilidades elas não são baixas, né? Então ele tem um retorno muito bom em relação ao ativo que ele foi. Se num ano de dificuldade ele teve 100% do retorno e depois normalizou, a gente espera que mais dinheiro venha, porque ele entendeu que uma vez que você tenha casas que saibam controlar esse risco, você consegue ponderar bem essa condição de risco-retorno do seu investimento. Então não vamos parar, vamos continuar. Ano difícil, mas ano nada comparado a 2024, tá? E que a gente espera manter toda essa regularidade que a gente manteve esse ano. Que bacana, Christian. Eu queria te agradecer muito, estamos indo para o final do nosso panorama macroeconômico e o agronegócio. Hoje um panorama especial. Quero te agradecer muito, Christian, por ter compartilhado o teu conhecimento, o teu tempo com toda a nossa audiência. Eu tenho certeza que o que nós fizemos aqui hoje, mais do que qualquer coisa, ele é pedagógico. Sim, sim. Nós precisamos trazer a nossa missão, levar dinheiro para o agro. O agro é um setor que mais cresce na nossa economia. Eu vou trazer um dado aqui. O PIB do agropecuário, ele dobra a cada 20 anos no Brasil, 20,2 anos. Esse é o tempo que o PIB do agro leva para dobrar. O PIB do Brasil leva 33. O PIB da indústria leva 61. Então, nós estamos falando de algo que dá muito certo no nosso país, que movimenta o campo, sim, mas movimenta a cidade também. A nossa economia, ela depende do bom funcionamento desse setor. É lógico que não é o único, mas desse setor em particular, ela depende muito do bom funcionamento. E a gente precisa levar crédito para que o agro possa continuar dobrando a cada 20 anos. Mas também a gente precisa levar entendimento para as pessoas. Porque todo mundo tem medo, ninguém gosta de abrir o jornal e ver que o setor que ele botou, que o investidor botou lá uma quantidade importante do seu recurso, está vivendo uma enorme de uma crise. Sim. Então a gente também precisa mostrar para as pessoas que existem problemas e existem soluções de problemas, existem gerenciamentos de problemas, e se a maior securitizadora do agro brasileiro, com 50 bi na rua nesse momento, não teve nenhuma operação que defaultou das suas operações, daquelas que estão dentro de casa, aquelas que são suas, num ano como foi o de 24,
que foi um ano difícil, é porque tem um jeito de se fazer isso, tem uma forma de fazer isso, e a gente precisa que o investidor continue acreditando no setor e que o produtor continue entendendo que é importante ter uma determinada postura para continuar atraindo esses recursos, e isso vale para a revenda, vale para toda a cadeia, e você hoje nos ajudou muito, porque é uma oportunidade muito grande para a gente ouvir uma pessoa que está lá fazendo a operação, que está com a mão segurada na revenda, a outra mão segurada no investidor. Sim, nos dois. Dos dois lados, e está ouvindo os dois lados e está entendendo as necessidades dos dois lados e com um resultado muito bem sucedido, está conseguindo não manter o dinheiro lá no agro e manter o resultado para o investidor, que é aquilo que ele quer. Eu acho que tem um ponto importante aqui para eu complementar o que você está dizendo, respeitando 100% de todas as responsabilidades fiduciárias que nós temos. Tá? Então, tudo que nos foi concedido de mandato que uma securitizadora tem, né, para ser feito, tanto em operações corporativas quanto em não corporativas, a gente respeita, faz, segue, não foge, tem um agente fiduciário nos olhando. Então, são operações estruturadas que têm um nível de governança bastante alto. Tudo que a gente disse aqui é o que a gente faz aquém desta responsabilidade fiduciária para que tudo isso aconteça e ocorra da melhor forma possível, porque muitas vezes você só atuar dentro do que você foi, por exemplo, demandado numa operação corporativa, numa operação não corporativa, e essa diferença que a gente tem que fazer, você vai lá e compra um CRA de uma grande instituição, o risco é o balanço dela, né? Uhum. Nessas operações com um risco um pouco maior, mas que remuneram muito mais esse investidor, o que eu quis trazer aqui para vocês estão sendo respeitados 100% das obrigações fiduciárias, mas muito mais do que isso, a gente trabalha dia a dia para que isso aconteça a contento da responsabilidade fiduciária. Isso é muito importante. Christian, muitíssimo obrigado por ter aceito vocês pelo convite. O convite. Muito obrigado pela aula que você deu para mim e para todos os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que todos que ouviram esse episódio, eles saíram dele com um entendimento muito maior das relações operacionais entre o agro e o mercado de capitais. E ficou muito claro que se é bom para o Brasil produzir agro, é bom para o mercado também financiar essa indústria. Né? Com certeza. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, e não só eu, mas toda a minha equipe, toda a Ecoagro, a gente já faz esse acompanhamento mensal via relatórios, mas qualquer dúvida, qualquer ponto, qualquer indicativo que tiver, por favor, procurem a nossa área de relacionamento institucional. A gente tira todas as dúvidas de todos os investidores quando nos ligam. A gente está muito perto dos tomadores também para que o elo, né, que é a nossa missão, seja cumprida da melhor forma possível. Então, contem conosco, nos procurem e a gente está à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado, Christian. Obrigado. Nossos investidores, nosso pessoal do agronegócio, muito obrigado por terem acompanhado até aqui o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio essa semana. Desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem.